Bom dia a todos os amigos, os doutores, presidentes, conselheiros de nossa região. Bom dia aos advogados de toda nossa região aqui. Eu vou saudar os advogados na pessoa de seus presidentes, presidente de Assis, doutor Carlos Henrique Caizê, presidente de Cândido Mota, doutor Valmir, presidente da subseção de Marília, doutor Marlúcio, presidente da subseção de Palmital, doutor João Gil, presidente da subseção de Paraguaçu Paulista, doutor Douglas, presidente da subseção de Piraju, doutora Jane, presidente da subseção de Ourinhos, o doutor Fernando, e o presidente da subseção de Santa Cruz do Rio Pardo, o doutor Daniel. Então, eu trago meus agradecimentos, os agradecimentos por essa união da região em prol da realização desse primeiro congresso virtual, onde nós estamos trazendo os assuntos que estão mais latentes para a advocacia paulista nesse momento de pandemia, as inovações que estão ocorrendo. Nós estamos trazendo as atualizações para todos os advogados, tentando aí colaborar nesse momento de pandemia e na formação de todos, trazendo um evento de qualidade, um evento diferenciado dentro dessa seara. E eu informo que durante nosso evento, quem quiser ir realizando as perguntas podem ser colocadas pelo chat, né? Deixa no chat, eu estou aqui, eu vou tirar minha imagem depois, mas eu vou estar aqui e vou fazendo as intervenções junto ao doutor Marcos para a gente trazer essas perguntas a ele. Pode ser feita imediatamente ou posteriormente durante o transcorrer do evento, mas eu peço que as perguntas sejam colocadas no chat para que a gente possa ir tirando as dúvidas sobre essa matéria a qual ele vai colocar. Então, acima de tudo, eu posso dizer que o convite foi aceito de plano pelo Dr. Marcos. A gente procurou ele justamente pela qualidade, pelo conhecimento que ele tem nessa área, por todo o esforço que ele tem tido junto à OAB, já realizando um trabalho nesse sentido. É uma pessoa que está contribuindo com a advocacia e por isso nós convidamos o Dr. Marcos, que aceitou de plano, esse convite para falar sobre as audiências virtuais na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. O Dr. Marcos Antônio Assunção Cabelo é conselheiro seccional da OAB, é vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB. Então, nós estamos falando com uma pessoa que tem conhecimento pleno, que está lidando com a matéria, que lida em defesa da advocacia nessa seara, especialmente que se trata de tecnologia da informação, que está sendo inserida aí agora num movimento célere, imenso, junto ao Poder Judiciário. Então, a gente traz o Dr. Marcos para poder compartilhar com essas subseções, com os nossos colegas, o seu conhecimento e esse nosso bate-papo. Agradeço realmente a disposição do Dr. Marcos de coração aí, tá? A distância, como a gente havia conversado antes, ela é muito grande lá de Santo André até aqui, a nossa região, só que agora ela se encurtou através da tecnologia da informação. Então, doutor Marcos, se sinta em casa, o senhor já conhece aqui, conhece a região, conhece Gás, conhece Marília, conhece Assis, toda a região, e agora o senhor está conhecendo a advocacia da nossa região, que é uma advocacia acolhedora, que é uma advocacia de advogados batalhadores, né, do dia a dia aqui. Então, sinta-se em casa, fique à vontade. Em breve queremos um curso aqui presencial do senhor em nossas subseções aqui, para que a gente possa ter um contato que seja interpessoal, bem mais próximo, passando toda essa situação. Está com a palavra, doutor Marcos. Obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Fábio. Como você disse, eu aceitei de plano, acho que faz 2 dias só que teve o convite, foi bem rápido, não, uns 3, 4 dias, né? Prazer conhecê-lo. A gente
se cruzou na OAB, mas não tivemos a oportunidade de conversar. Mas eu tenho, vendo aqui na sala, eu vejo o Fábio Corcioli Miguel, fui palestrar lá em Ilha Solteira, um abraço para ele. Vejo o conselheiro Guilherme Gantos, idealizador da cartilha que eu vou divulgar aqui para vocês hoje. Eu não sou muito de delongas, eu tenho um tempo curto aí de 1 hora, já passou 10 minutos aí praticamente. Eu vou deixar para fazer comentários ao final, tá? Como o presidente Fábio disse, quem quiser ir fazendo pergunta, vai fazendo pergunta, o presidente Fábio vai tentar fazer uma moderação aqui para mim e eu vou tentar ser rápido e conciso na minha apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente começa falando aqui, né? Esse congresso aí, muito bem organizado, com temas atuais, como disse, falaram já de advocacia e estratégia em tempos de crise, assistência judiciária em tempos de pandemia. Hoje eu estou falando de audiências virtuais e ainda vai ter revisão contratual. Ótimos temas, ótima iniciativa. Saúdo todos, Mota, Garça, Marília, Palmital, Paraguaçu Paulista, Piraju, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Antes de entrar na prática mesmo de audiências, fazer algumas considerações, eu já fiz uma live rápida e eu guardei essas anotações que eu acho importante a gente falar antes de começar a falar de audiência propriamente dita. Será que as audiências virtuais asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa, o direito da ação e a garantia da inafastabilidade da jurisdição? Será que uma audiência tem segurança jurídica no ato? Vocês viram ali que eu estava olhando no chat ali, tem algum hacker ali que conseguiu entrar no link, falando palavrões em inglês. Será que o sistema do tribunal utiliza também? Não pode ter algum acesso indevido? Será que os tribunais podem alterar as previsões legais por simples provimentos, resoluções? Outro ponto que eu coloco, as audiências por meios telemáticos, será que elas não são nem suficientemente públicas como devem ser? As audiências que não são segredo de justiça têm que ser públicas, nem secretas para os processos gravados em segredo. Então, ontem um amigo meu que me ajudou no desenvolvimento da cartilha que eu vou mostrar para vocês, eu fiz a emissão e ele fez a revisão, ele palestrou para a OAB de Mococa. E ele falou de gravar a audiência. E ao final ele foi questionado. Mas você vai gravar, aí depois você divulga, e aí começou aquela discussão lá no grupo. E realmente, imagine como é que funciona hoje. Os tribunais têm gravado as audiências e disponibilizam depois o conteúdo por um link. O advogado tem esse link. Imagina que ele manda para o cliente, aí o cliente, sei lá, uma separação litigiosa, teve alguma lavação de roupa suja lá, ele resolve editar, cortar um pedacinho ali e publicar no WhatsApp. Imagine as complicações que tem. Então, o que eu quero destacar com essa consideração é que a gente está num momento novo. É tudo novo, estão todos aprendendo. Os juízes estão aprendendo, os servidores estão aprendendo, os advogados ainda vão aprender. Eu mesmo não fiz nenhuma audiência virtual ainda. Então, eu falo muito por pesquisa, por conversa, não participei de nenhuma audiência ainda. Tenho muito receio das audiências de instrução. Tá? Eu acho que a audiência virtual, para sustentação oral, ela é perfeita. Imagina um advogado aí na região de vocês, a 400, 500 quilômetros da capital, se desloca aqui para fazer uma sustentação numa sessão do TJ que começa às 9h30 da manhã, ou ele sai de noite e fica sem dormir, vem dirigindo de madrugada, ou tem que vir, tem que ficar no hotel. Aí ele chega às 9h30, tem 20 inscrições, a dele é a 20ª. E aí ele fica lá a manhã inteira. Quando chega meio-dia, 1h da tarde, eles falam assim, olha, não vai dar tempo. E está adiado. E você ficou até lá, perdeu tempo, eles vão adiar para a próxima sessão. De outro lado, o Carlos Kaufmann, presidente do TED, ele falou que ele ficou 5 horas aguardando uma sustentação recentemente. E ele ficou confortavelmente em seu escritório. Então, vimos as grandes vantagens que tem nesses recursos de audiências virtuais. Sustentações em Brasília, muita vantagem também. Agora também tem as desvantagens, né? Ou as violações de prerrogativa. Parece que alguns tribunais superiores estão exigindo que você grave a sustentação e mande pré-gravada. Aonde que está o seu direito de participar no ato, de
poder usar a palavra, falar pela ordem e intervir. Você manda simplesmente gravado, quem garante que aquele vídeo foi visto? Então, tudo muito novo, como eu disse. Além desses problemas na mecânica do desenvolvimento da audiência, a gente vai ter outros problemas. Equipamentos utilizados e configurações para cada sistema. O CNJ padronizou como a ferramenta de audiências virtuais, não é bem chamado audiências virtuais, tá? Foi o nome que o TJ adotou, eu até critico isso na minha apostila lá. São audiências telepresenciais, tá? Os equipamentos, então, eu tenho que ter, para a gente fazer esse evento, eu tenho uma conta no Zoom. Para eu participar no TJ, é prudente você ter uma conta no Teams, que é uma conta da Microsoft. Eu já tinha, particularmente. Para você participar nas outras audiências do TRT, eles usam a ferramenta do CNJ Webex. Então, a gente vai começar com aquele mesmo problema que tinha quando começou o desenvolvimento do processo eletrônico, que eu participo desde 2012. Você configurava um navegador para o TRT, ele parava de funcionar na mensagem do TJ. Aí você tinha que ter 2 navegadores, tem gente que tinha 2 máquinas. É uma complicação. Eu acho que hoje está mais moderno. O Zoom funciona em qualquer ambiente, em qualquer dispositivo. Eu acho que o Teams também deve funcionar. Eu acredito que não deva ter tanto problema. Mas, ainda a questão de equipamento, imagina o celular rudimentar do reclamante que entrou com uma ação ali que não consegue rodar o sistema. A segunda questão que teria problema, a questão de responsabilidade pela estabilidade e qualidade da internet. A gente vê várias reuniões de Zoom, eu acho que todo mundo hoje está participando desse tipo de recurso tecnológico, e você vê várias vezes cortar o som, a pessoa derrubar, travar. Imagina essa questão durante uma audiência. E se você não consegue retornar para a audiência por algum motivo? Qual que vai ser a posição do juiz? Ele vai simplesmente falar, olha, depoimento pessoal, fala aí. Aí você começa a falar, cai a linha, ele fala assim, ó, confissão, você não voltou, tudo que você não respondeu é confissão. Então, muito complicado. Outro problema que eu vejo, o tribunal fecha as portas, não quer correr o risco de contaminação, os funcionários estão em casa, os juízes também. Agora eles querem que o advogado, se as testemunhas e as partes não tiverem recursos tecnológicos, que eles venham para o escritório do advogado e aí eles comodamente, cada um em sua casa, e você sujeito à contaminação do seu escritório. Eu estou sozinho aqui no meu escritório, então eu estou sem máscara, não tem problema. Imagina que eu estou num escritório, num grande escritório cheio de pessoas, eu teria que no mínimo estar usando máscara aqui para estar conversando com vocês. Imagine você numa audiência onde o reclamante não tem um celular rudimentar e a testemunha é uma pessoa que nem celular tem. Aí você traz o reclamante e a testemunha para o seu escritório. Risco de contaminação. Como é que vai fazer para acessar? Todos vão ficar no mesmo ambiente, todos vão usar o mesmo celular. O TJ São Paulo, por exemplo, ele manda um link para cada pessoa que vai participar da audiência. Então tem o link específico do advogado, o link específico da parte, o link específico da testemunha. Aí, se eles não têm recursos tecnológicos, eu trago eles para o escritório, aí eu estou aqui na frente da câmera, falo, agora eu quero falar com a parte. Então, dá licença, juiz. Aí eu saio do lado aqui, vem a parte, conversa. Agora eu vou ouvir a testemunha. Mas a testemunha ouviu o depoimento da parte, ouviu outras coisas que não podia, ela está aqui do lado. Tem juiz que está querendo regulamentar as audiências. Tem uma juíza trabalhista da Praia que ela quer que durante o depoimento da testemunha o advogado esteja aqui, a testemunha do lado, e eles não podem se comunicar, não podem ver. Como se não pudesse ter um segundo advogado em frente, atrás aqui do monitor, dando orientações, mostrando uma plaquinha. Então, eu vejo um monte de problemas em audiências de instrução. Outra questão, meio seguro para garantir a incomunicabilidade das partes e testemunhas. Não existe isso. Eu penso num modelo que funcionaria, que seria o seguinte: as partes fiquem com os advogados, não vejo problema nenhum. Agora, as testemunhas deveriam ir ao fórum. Hoje, como funciona, não tem a sala de espera lá das audiências, e tem uma sala de testemunha de acusação, uma sala de testemunha de defesa, ou do autor ou do réu. Coloca as testemunhas lá,
uma a uma ela é chamada no horário oportuno. Elas ficam incomunicáveis e participam no ato. O Guilherme Gantos, conselheiro, ele lançou essa cartilha do TRT2 e no final, depois da apresentação dele, a brilhante apresentação, Gantos, ele trouxe uma juíza, não lembro se é Taboão da Serra, naquela região ali em Budas das Artes, e ela falou, estou fazendo audiências de conciliação iniciais, que é uma beleza, uma ótima ferramenta. Inclusive, tenho pretensão de continuar a usá-la depois do término da pandemia. Só que audiências de instrução não vou fazer e só vou fazer presenciais. Então, quando a gente tem um magistrado que tem um bom senso e pensa dessa forma, está tudo muito fácil. Complicado vai ser quando a gente tiver, como está acontecendo agora, os juízes marcam, o advogado justifica que não pode e o juiz indefere. Vamos lá. Então, alguns problemas que eu já até disse. Possibilidade de conexão ao ato, queda de conexão durante o ato, acessibilidade, pessoas com dificuldade de visão, de audição, todo esse tipo de questão que eu não sei se foi bem apreciada. E aí aquele problema que eu disse, regulação por cada juiz. Cada juiz vai adotar um critério, vai ser uma bagunça. Eu acho que tinha que ter um padrão de como administrar essa questão de testemunhas, de partes, de queda de conexão. Eu sei que é complicado regulamentar isso, mas pelo menos em linhas gerais eu acho que era importante ter alguma previsão. No processo do crime com o réu preso, a possibilidade de consulta entre o réu e seu defensor. É muito comum o réu preso estar muito distante, aí ele é conduzido, antigamente ele era conduzido até a comarca do crime, né? E por exemplo, ele está lá em Presidente Venceslau, a audiência aqui em Santo André, vem um carro trazer ele até aqui, chega aqui, ele vai para uma salinha e você tem lá seus 5, 10 minutos para conversar com ele antes da audiência. Com a audiência virtual, o TJ está propondo o seguinte, todo mundo entra na sala, o juiz começa, o funcionário começa, ele está propondo na regulamentação dele lá no manual que todos saiam da sala, inclusive o escrevente e até o juiz. Será que garantia tem que não tem ninguém ouvindo ali o que você está conversando com o seu cliente? Então, isso é uma situação bem complicada. Tá? Outra questão que está uma briga imensa, é essa questão que eu disse das audiências de instrução. A princípio, as audiências só poderiam ser realizadas mediante a concordância das partes. Mas aí o Conselho Superior de Magistratura, dia 12/5, ele soltou um provimento afastando a necessidade de concordância das partes, deixando a critério do magistrado responsável por sua realização. O que aconteceu com isso? Imediatamente a OAB entrou com requerimentos, ofícios, pedidos de providência, com questão de tornar facultativo. E a gente estava conseguindo conduzir bem isso. O TRT de São Paulo tinha colocado isso, previsto isso expressamente, o TRT2, agora o TRT15 não, o juiz que decide. Houve recursos das instâncias para o tribunal, para o CNJ, e infelizmente a decisão que está prevalecendo é que realmente é critério do juiz, e os juízes não estão tendo muito critério. Tá? Deixa eu mudar aqui agora para vocês, e eu vou mostrar em primeira mão para vocês a cartilha. Fábio, tá perfeito aí? Tá perfeito. Bom, gente, essa aqui é a cartilha que eu, Marcos, fiz como autor. O Wagner Gene foi o revisor. Wagner Gene é um parceiro meu aqui de Santo André. Desde 2012 a gente faz atividades juntos de tecnologia, voltados ao processo eletrônico. Desde já faço um agradecimento ao Gantos, que usei como base a cartilha do TRT para formalizar, para ficar no mesmo padrão, né? Aqui eu fiz um sumário que não tinha na outra cartilha, uma melhoria, viu, Gantos? E aqui eu faço os méritos de... Doutor Marcos, alguns não estão visualizando a cartilha. Aqui também... Não? Não. Tá a audiência virtual na justiça civil ainda. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou interromper o partilhamento e vou tentar voltar e ver se ele volta nessa tela. Tá bom. Essa aqui. Isso. Apareceu para todo mundo? Apareceu. Aqui apareceu. Tá, então vamos lá. É importante isso aí, Fábio. Outro dia eu dei uma aula para a PUC de Campinas, os caras quiseram fazer aula pelo Skype.
Eu compartilhei a tela, o PowerPoint ficou parado no primeiro slide a palestra inteira e ninguém falou nada para mim. Então é importante esse retorno aí. Todo Não, mundo que estamos aqui. está na assistência aí, vai colocando no chat, o Fábio está monitorando para mim. Se ele achar que tem alguma questão relevante, pontual, ele vai interrompendo. Então aí tem aqui na apresentação as explicações gerais, os agradecimentos à comissão do Gantz, e aqui o comunicado 284 do TJ de São Paulo, que criou justamente isso, que precisava ter concordância prévia das partes para realizar audiências por meio de videoconferências. Quando dia 12 saiu o provimento do CS, do Conselho Superior de Magistratura, o que aconteceu? No dia seguinte, ou no mesmo dia, o TJ já foi lá e disse que é a critério do magistrado responsável. Então, isso que aconteceu. Eu já falei aqui das duas plataformas. Eu fiz alguns comentários aqui. É importante vocês terem acesso ao conteúdo que o tribunal disponibiliza. Tá? Muitas vezes o advogado é aquela história. Outro dia eu estava escutando um podcast. Eu gosto muito de podcast. Quem não conhece podcast é tipo um programa de rádio, pessoas falando só com som, mas ele é pré-gravado e tem lá uma periodicidade, alguns são diários, outros semanais, quinzenais, mensais. E aí o cara falou, eu sou de tecnologia assim, eu compro a televisão, eu primeiro vou lá e vou fuçar. Se funcionar tudo, está funcionando. E tem aquele outro que só faz depois que vê o manual. Eu recomendo que vocês, sempre numa novidade como essa, consultem os manuais, né? Então, o TJ criou um manual, esse manual aqui é para parte, tá? Então, eu fiz algumas considerações aqui. Ela explica como acessar pelo computador, mas, de uma forma geral, como que está funcionando todos os sistemas de teleaudiência. Você não precisa, em tese, instalar o aplicativo. Em tese, por que eu digo isso? Porque o do TJ, que é o Teams, eu fiz testes, eu tenho informação do tribunal que não precisa instalar no celular, mas todos os testes que eu fiz, todos precisou ter o aplicativo instalado no celular. Então, você pode até não ter conta, não logar, mas o Teams você tem que ter instalado no celular. Até que me digam de forma diversa e me mostrem algum celular que isso funcionou. Tentei no iPhone, tentei no Samsung, amigos meus tentaram ao contrário. É que a gente não está usando a plataforma Teams que o tribunal está utilizando. Eu não sei se ela é diversa da plataforma Teams que todos os demais usuários têm acesso. Na plataforma Teams que eu, como usuário, o Fábio, qualquer pessoa tem, não consigo acessar pelo celular sem o aplicativo instalado. Então aí tem algumas informações. Uma questão importante, você acessa e você nunca entra na sala. Só entra na sala quem tem e-mail tjsp.jus.br. Isso ele entra sozinho lá. Ele logou, entrou no link, ele cai na sala. Todos os demais usuários vão ficar numa sala de espera, que o TJ chamou de lobby. Tá? É o termo que o Teams usa. Então, estão todos no lobby. Então, a audiência está marcada lá para 15 horas. Só que tinha uma audiência às 13, umas 13h30, umas 14, umas 14h30. 15 horas, qual que é a minha recomendação? Você vai ver aqui no manual mais para frente. O Gantz pediu para estar meia hora antes. Eu fui um pouquinho mais, assim, condescendente com os advogados. Vai 15 minutos. Então, 15 para as 3, 14h45, você vai lá, entra no link e fica lá. Agora, se o eventuário não ficar te comunicando, a pauta está atrasada, vai demorar um pouco, ainda tem 2 audiências na sua frente, alguma coisa, você vai ficar ali 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 1h30, você não sabe o que está acontecendo. Doutor Marcos, Sim. se me permite, eu passei por essa situação, nós passamos aqui, ficamos da 1 da tarde até as 16h30, tá? Aguardando para fazer uma sustentação oral no pleno. E realmente o servidor não te dá feedback nenhum. E vai dando desespero, né? E aí eu comecei a mandar e-mail, né, para quem tinha me mandado o link e o que estava acontecendo. Mas realmente é isso. O tribunal precisa melhorar essa situação, porque se a sessão, se não for segredo de justiça, nós devemos, inclusive, estar participando da sessão, tendo conhecimento daquela situação que o advogado precisa sentir o que está acontecendo, ter um feedback,
na sessão. E isso é uma dificuldade muito grande da forma que está sendo colocada. Só disponibiliza no momento da sustentação oral. Então, eu também eu entendo dessa forma. Eu entendo também que a sessão é pública, deveria ter links para quem quiser assistir. Os estagiários talvez tenham que cumprir horas aí, possam cumprir por audiências virtuais. E essa complicação, mas tem um problema mais grave. Você, por sorte, você estava no link certo, na sala certa e não teve problema nenhum. Imagina quando você está, sei lá, travou o seu aplicativo ou você está no link errado, você está achando que está esperando ali e você já perdeu o seu prazo de sustentação. Então, é muita coisa que pode dar problema. Aqui ele explica sobre habilitar e desabilitar o áudio. Isso aqui, eu acho que todo mundo que participa de audiência virtual, de sala de Zoom, de reunião, é de bom tom você sempre desligar o microfone, tá? Só liga o seu microfone na hora que você precisar. Talvez até o funcionário, o escrevente, já vai tomar esse cuidado. Ele vai multar todo mundo e só vai liberar na hora de falar. O advogado, eu acho que não. Ele tem que ter o microfone, a possibilidade dele abrir o microfone a hora que quiser, porque ele pode fazer intervenções, requerimentos, pedir pela ordem. Então, mas de uma forma geral é assim que vai funcionar. Inclusive existe grande reclamação dos advogados de ofensa de prerrogativas, caso o juiz multe todo mundo e não deixar você intervir em momento nenhum. Ó, multa lá o advogado, não quero que ele fale. É uma violação de prerrogativa, né? Aqui então a cartilha fala sobre queda ou problema durante a conexão, fala sobre participação e tem um e-mail de suporte ali. Aqui a gente fala na cartilha como instalar no navegador, tá? Então, por exemplo, o TRT recomenda que você, com a plataforma Webex que eles usam, que você use o navegador, o Chrome, o Firefox, mas recomenda não usar o Internet Explorer nem o Edge, que são da Microsoft. O Teams é da Microsoft, não vai falar isso, né? Então, a princípio, aqui funciona com qualquer navegador. Tem o link aqui de baixar, que está no manual. E os passos aqui de como participar na audiência. Aqui tá vendo? Ó, você clica em ingressar agora, depois você fica aqui. Alguém na reunião deixará que você ingresse em breve. Você fica ali na sala de espera, tá? Outro ponto interessante, vocês devem ver aqui no Zoom, eu estou compartilhando a tela aqui e aparece uma luzinha vermelha piscando aqui, tá gravando, tá? O TJ criou lá uma simples indicação. A gravação foi iniciada. A participação na reunião indica seu consentimento para ser incluído na gravação da reunião. Se você está desde o início da reunião, tudo bem, chegou o aviso lá, você pode até não ver que está com a letra muito pequenininha, você vai dar uma olhada ali, mas e quem entra no meio da audiência? Então, só para vocês saberem, as audiências estão sempre sendo gravadas, tá? Você também pode ser movido da reunião. Imagina uma audiência onde você vai ouvir uma audiência trabalhista, você vai ouvir uma justa causa, eu tenho que ouvir o preposto primeiro. Então, o reclamante sai da sala, o advogado, o escrevente, o funcionário do fórum tira ele da sala e aí vai ouvir o preposto. E depois volta e ouve o reclamante. Da mesma forma que as testemunhas da reclamante ou da reclamada vão ser ouvidas primeiro na justa causa, depois as do reclamante. Isso funciona bem no presencial, né? Como é que a gente vai fazer isso na audiência virtual? Vamos lá. Aqui, então, há recursos que os sistemas têm. Todos têm recurso de compartilhar documentos e compartilhar tela. Isso também é importante. Às vezes você quer falar alguma coisa para o juiz e você precisa juntar um documento. Vou juntar um subestabelecimento, juntar um documento novo. Ou, apesar de ser processo judicial eletrônico, você pode fazer por petição, mas você quer mostrar um vídeo, você quer mostrar a sua tela, como eu estou mostrando. Então, todo sistema tem esses recursos. Tem que ver se o juiz vai disponibilizar ou não. O manual em seguida fala aqui dos dispositivos móveis, como fazer a instalação e como acompanhar a audiência, que é muito parecida. Dicas do pessoal lá do TRT, da Comissão de Relacionamento TRT deram e eu não mexi na minha cartilha. São iguais as dicas que o Gantos já divulgou, tá? É extremamente recomendado que o usuário fique no lugar neutro, tá vendo? Eu estou com fundo claro aqui, neutro, tranquilo, fechado, vocês não ouvem barulho da rua, não tem muitos objetos à vista. O Fábio Ricardo já gosta de botar ali a estante de livros dele ali. Às vezes você coloca ali uma TV, o cara quer ver o que está passando na televisão. Então, essas as dicas de ser mais
despojado possível. Lembre-se que seu áudio e imagem estão sendo transmitidos. Então, vocês já viram vários memes aí na internet, né? O cara está participando no jornal lá, aparece o cachorro, o gato, a criança correndo atrás, a mãe corre, puxa a criança e tira. Então, cuidado com o home office aí e você está no ambiente, tá? Prefira-se matar em local sem incidência de luz contra a câmera. Ontem eu estava na reunião do conselho, a pessoa estava bem na janela, com o computador virado para a janela, a luz atrás, lá de dia ainda, você só viu o rosto preto dela lá, você sabia quem era porque estava o nome. Então, que nem aqui, eu tenho uma luz aqui, uma luz aqui. Em casa, quando eu participo dos eventos, eu coloquei lá um abajur daqueles que tem um braço e ponho a luz. Está um pouco forte demais, inclusive. Oi, Fábio, você está com o microfone fechado. A diferença da luz, como que muda, é muito importante realmente esse detalhe, inclusive para visualização, né? A diferença que dá. Não, e você está bem ainda, mas imagina você numa janela. Quer ver? Ó, vamos ver se vocês veem alguma diferença aqui. Ó. Deu diferença? Apagou totalmente o seu rosto aí, totalmente. Então, eu não estou vendo aqui, vocês estão vendo, mas então, eu estou no mesmo lugar na sala, eu só virei 90 graus aqui meu notebook. Tá? Meu notebook estava na mesa, eu coloquei em cima de uma caixa, a câmera está quase no nível do meu nariz, então é uma posição perfeita. Enquadramento da câmera, é ruim você estar assim, ó, cortando, ou você está... Então, eu não estou me vendo aqui, mas eu suponho que eu esteja bem enquadrado. Quando estão todas as telas, deixa eu ver. Aqui aparece. Ó. Eu estou me vendo agora, tá vendo? Eu tenho um pequeno espaço aqui, ó. Estou bem enquadrado, então tá perfeito. Fala de barulho, então depois vocês leem com calma o manual. Eu acho que não adianta eu ficar falando coisas por coisas. Aqui, dicas de estabilidade, isso aqui é importante. Ó. Primeira coisa que eu fiz aqui quando começou a sessão. Eu fui lá e coloquei meu celular no modo avião. Por quê? Porque eu tenho um iPhone e eu estou transmitindo de um Mac. Quando toca meu iPhone, sabe o que acontece? O Mac começa a tocar aqui. Imagina que você está no Teams, numa audiência no celular, e toca a ligação. Sabe o que vai acontecer? É igual quando você está no WhatsApp, entra uma ligação. Ela dá sempre preferência para o telefone. Ele vai derrubar e vai para lá. Então, você está no meio da sustentação oral, seu telefone toca, derruba a ligação. Então, eu acho que o que eu costumo fazer, desligar colocar no modo avião, religa o Wi-Fi e aí você está utilizando o Wi-Fi. O Wagner, que participou numa audiência no TJM virtual, eles estavam fazendo por Wi-Fi e eles falaram assim, vamos desligar o Wi-Fi e vamos ver como é que funciona no 4G. Funcionou perfeitamente. Tá? Então, a gente vê que essas ferramentas de teleaudiências estão funcionando, de teleconferências, estão funcionando muito bem. Já tenho muitas críticas, por exemplo, ao Skype. Eu utilizei o Skype quarta-feira numa reunião do clube que eu sou vice-presidente aqui e cortava o som toda hora e não sei o quê. Então, o Zoom, desde o início, foi a melhor plataforma que a gente teve, mas ela tem algumas restrições de criptografia, de segurança, toda plataforma tem, né? Mas então, a gente tem que se adaptar mais ao Webex, que é a plataforma do CNJ, e ao Teams que o TJ São Paulo está usando. Mas eu tenho notícia de gente usando o Skype, gente fazendo até audiências por WhatsApp, tá? Ó, veja aqui então, usar Wi-Fi, conexão por cabo, usar uma internet alternativa. Eu, desde o tempo do processo eletrônico, eu sempre fui defendido para o advogado. Olha, você pensa assim, você tem um prazo para aquele dia. É o último dia do prazo e você precisa protocolar. Aí vem um caminhão, bate, derruba o poste da porta do seu escritório e derruba o cabo da internet. Como é que você vai transmitir? Antigamente, transmissão por 4G, você não podia nem pensar, nem existia 4G, né? Era EDGE 2G. Então você não conseguia. Então a gente sempre recomendava, você tem que ter 2 opções de internet, 2 opções de computador, 2 opções de certificado digital. Então eu sempre tive 2 certificados digital. Agora, particularmente, eu estou com um só. Porque hoje, o que você pode fazer? Você pode subestabelecer, você pode pedir para um colega fazer o protocolo, depois seja um subestabelecimento. Então, você tem que ter sempre uma segunda opção. E a mesma coisa a questão da audiência. Então, você conta que vai fazer a transmissão aqui no seu escritório na audiência por fibra ótica, só que aí no dia a Vivo dá um problema, ou
derruba a rede ou não tem energia. Então você tem que ter sempre uma segunda opção. A dica de colocar no modo avião não perturbe foi a que eu coloquei. Tenha 2 dispositivos preparados, se possível, celular e computador. Então eu também prefiro fazer aqui no computador, mas tenho aqui o desktop aqui do meu lado, eu estou no notebook, tenho o celular. Então é sempre importante. Bateria, imagina o cara não prestou nesse detalhe, não trouxe o carregador e a bateria acaba no meio da sessão. 10 a 15 minutos antes do horário, não meia hora como o Gantz pediu. É que quem trabalha na Justiça do Trabalho sabe que os reclamantes são meio problemáticos com o horário, né? Então, às vezes você fala para ele, a audiência é às 9, ele vai chegar lá às 9h15. Então, às vezes a gente nem fala que a audiência é às 9, fala que é 8h30, porque senão o cara nunca vai chegar na hora, né? Então, tem que ter essas antecedências. Sessões de julgamento de segundo grau, que está funcionando bem. Eu recebi essa semana um e-mail. Aqui está até a tela da publicação, aqui depois está um pouco pequeno, depois vocês dão uma olhada, mas a orientação é assim, até 24 horas antes da sessão, ou quer dizer, um dia útil antes, você manda um e-mail e fala, quero sustentar. E aí você vai ficar na fila de espera que nem o Fábio. Agora, se você deixar para mandar um e-mail, isso aqui veio, sei lá, uma semana antes, se você deixar para mandar a sua inscrição de sustentação no último minuto dos 24 horas, você vai ser o 20º a fazer sustentação. Se você recebeu a publicação e mandar, você tem grande chance de ser o primeiro. Tá? Então, conforme o seu interesse, eu nunca gostei de ser o primeiro em sustentação oral, presencial. Eu gosto de ver, sentir o clima, me adaptar, né? Mas como você fica numa sala de espera, você não está vendo nada, o melhor talvez seja você ser logo o primeiro, né? Vamos lá. E aí a gente tem uma plataforma de perguntas e respostas. O que eu coloquei nessa cartilha, que deve ter o lançamento em breve, talvez hoje ou segunda-feira, são os links úteis do CNJ, todas as resoluções que, inclusive, o Gantz começou e eu aproveitei. Coloquei um link aqui para você ver se foram editados novos atos. Essa cartilha foi finalizada dia 29 de maio, dia 1º de junho já tem uma nova resolução do CNJ regulamentando o retorno às atividades, né? E aqui também tem os comunicados do TJ. Observações finais da cartilha, versão 1.0 de 29 de maio. Esse manual foi feito com base no conteúdo divulgado pelo Tribunal de Justiça e contatos com usuários do TJ realizados no final de maio. Poderão ocorrer pequenas divergências entre essas informações e o sistema utilizado, seja por alterações, seja por falta de acesso a informações. Quem tiver alguma sugestão, inclusão, alteração, correção, melhoria ou crítica, envia para o meu e-mail. Assim que tiver divulgada essa cartilha aí, eu peço para vocês analisarem e verificarem se conseguem fazer essa melhoria aí. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer conjunto. Tem alguma pergunta aí que você quer fazer enquanto eu vou verificando aqui? O pessoal está pedindo para posteriormente disponibilizar a cartilha, né? Se for possível, colocar isso aí no material. Já consegui aqui, gente. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Essa cartilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui. Deu aí? Deu, tá ótimo. Bom, então essa aqui é a cartilha organizada pela Comissão de Relacionamento com o TRT, coordenada pelo Gantz, Maria Helena Autuori e Márcia Sanz Burman. E aqui os autores, tá? Então, ela seguiu o mesmo padrão. A diferença, então, é isso, é a ferramenta Webex. E tem as telas próprias, ambiente, iluminação, como eu disse, eu copiei tudo lá, com autorização expressa do Guilherme Gantz, tá? E, então, de uma forma geral, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é mais interessante agora a gente fazer um bate-papo aí e ver as informações que temos aqui. Você consegue ir moderando aí para mim, Fábio? Sim, consigo. Então, vamos colocar aí abrir as perguntas e tal. O pessoal está colocando até aqui, doutor, que a nossa região abranja o TRT 15, né? E está perguntando se tem alguma diferença em relação ao TRT 2 e o 15. Então, a diferença que tinha, o Gantz poderia até explicar, é que o TRT2 tinha aceitado a sugestão da OAB
de só fazer audiências com a concordância das partes. E o TRT-15 estava muito reticente. Mas, para você ter uma ideia, se não me engano, acho que a Corregedoria do TRT recorreu da decisão da presidência do tribunal e tomou, em negociação com a AB, de permitir que seja só com a concordância, e saiu uma liminar acho que do CSJT, não sei o órgão que julga exatamente, dizendo que não, que cassou, revogou a liminar, se eu não estiver errado, né, Gantos? Qualquer coisa você escreve aí, mas... Então, o sistema não. O sistema que os TRTs todos usam é o WebEx, que é o sistema do CNJ. Me parece que realmente estava tendo uma discordância, né? Uma briga entre a presidência e a corregedoria, e aí redundou nisso, né? O Gantos está colocando aqui da questão do TRT-15, né? A utilização do Google Meets. Né? Desculpa, só que agora que eu vi. Eu disse que era a mesma ferramenta, que era o Guilherme Gantos escreveu aqui. TRT-15 é Google Meets, tá? Então, a especialidade do Gantos é o TRT, tá? Ele está dizendo que está usando o Google Meets. Rodrigo Chiqueto, ele escreveu aqui. Ele foi fazer audiência de infância e juventude, né? Ato infracional. Eu vi isso. Tem um provimento disso. Eles pedem para você ligar antes e conversar por um telefone fixo um dia antes. Ele fez isso e deu certo. É que no presídio é bem mais complicado fazer isso, né? Ele tinha aqui, ó, essa audiência que ele fez, eles fizeram uma sala de WhatsApp e ia tendo suporte do escrevente online. Então, você está vendo? É muito bem organizado. Então, é o que eu disse. Não existe uma regulamentação, cada juiz vai fazer o seu código, o seu regulamento, e alguns escreventes mais espertos como esse, está vendo? Facilitam muito o trabalho do advogado. Está perguntando se a cartilha vai vender. Olha, eu acho que eu vou cobrar um valorzinho. Não, é de graça, tá? Assim que ela for, deve ter um lançamento dela, ou pelo menos colocar no site. Dá mais um dia ou 2 dias que eu já tenho liberado. A do TRT já está no site da OAB, tá? Depois eu passo para o Fábio e a gente disponibiliza o link. Em relação aos presídios, viu, doutor? O pessoal até me mandou aqui também. Em relação aos presídios, está funcionando as salas de atendimento. O grande problema ainda que está sendo enfrentado é a questão não é a audiência, mas a visita virtual. Então, se pleiteando que os apenados sejam visitados por seus parentes através de videoconferência, né? Que por conta da restrição. Então, mas existe uma tendência, sim, nessa possibilidade. O que está se discutindo também é a questão que, quando o advogado entra para falar, ele vai e leva a família nessa situação. Já tem representação contra advogado nesse sentido, porque estava com a família junto e não era visita, e aí a coisa acabou complicando. Não tem nada decidido ainda nesse sentido, e porque o advogado acabou colocando a família para conversar com o preso, né? Então, são as dificuldades dessas questões É o que eu disse no início, do mundo né? virtual. É tudo novo, tem que ter alguma previsão. Eu acho que se o advogado pediu uma conferência com o cliente para conversar, consulta advogado, parte, né? Para visita, aproveitou ali um lapso, como as visitas estão suspensas e deixou a esposa, os filhos, para ele ver os filhos, sei lá, eu também acho que tem que ter um certo bom senso do judiciário, né? Qual o problema em ele ter um contato ali? Eu acho que até talvez traz mais tranquilidade para a família, tranquilidade para ele saber como está a família aqui fora, a família aqui fora saber como ele está lá dentro, não vejo problema. A Cibele pergunta aqui, tenho um celular antigo e nunca fiz audiência virtual, não entendo como proceder. Só para vocês, acho que não ficou bem claro que a minha explicação foi muito rápida, mas vai ser assim, ó. Você vai sair a audiência, você vai informar um e-mail, eu não tinha detalhado isso, vai ficar mais claro. Aí então, ó, o juiz vai marcar a audiência, ó, o e-mail da parte, o e-mail das testemunhas, qualificação das testemunhas e do advogado. O que o escrevente faz no Teams, por exemplo, que é mais a minha área, né? A área trabalhista é do Teams, é integrado ao Outlook, à agenda e ao e-mail. Então, o que ele faz? Ele cria uma audiência no Teams e já sai um e-mail para cada pessoa envolvida e já sai, quem usa o Outlook,
já sai um compromisso e já fica na audiência dele. Então, eu já participei de algumas reuniões virtuais pelo Teams e está na minha agenda do escritório aqui, na minha agenda do celular, aparece na agenda. Então, é muito interessante isso. Então, você tem um celular antigo, quer testar? Então, primeira coisa, instala o Teams. Eu acho que, se for TJ que você atua, instala o Teams. O Webex não tem ferramenta. E aí, pede para algum amigo seu te chamar, te mandar um link de uma conversa no Teams. É só você criar um link e fazer o teste com o Teams comum, como eu disse, que eu não sei se tem alguma diferença entre o Teams comum e o Teams utilizado pelo TJ. Doutor, essa questão do compartilhamento de links foi até bom no início dos nossos trabalhos aqui, que nós tivemos a invasão de um hacker, né? Está se indagando sobre essa possibilidade, né? Se existe essa possibilidade de haver uma invasão de hacker, de um compartilhamento desse link que é enviado por e-mail, né, para a gente. Então, se o senhor entende que isso pode ocorrer. Como é que funciona, só para vocês entenderem? Eu recebi um link aqui para participar desse evento. Eu posso não ter conta nenhuma no Zoom. O link era... Eu acho que não foi assim, né? Desculpe, mas alguns casos criam links personalíssimos. Então, eu entro no link e aparece o meu nome aqui. Os nossos são personalíssimos, o meu, o seu. Os links são personalíssimos, então aparece o nome da pessoa. Então, o que acontece? Outro dia a pessoa, eu tô aqui, não consigo entrar. Eu mandei o link para ela, eu mandei o meu, aí apareceu eu aqui e a outra conselheira, a Marie Claire, escrito Marcos Cabelo do lado. Aí o moderador da sala foi lá e renomeou, mas os links que vêm do TJ são todos personalíssimos. Inclusive, surge aquele problema que eu disse no início da apresentação. Imagina que você está aqui, você é a parte da testemunha e eles mandaram um link para cada um. Como é que vai fazer? A questão no TJ é a admissão, doutor. Até o link, se você compartilha, nós fizemos isso aqui para testar. O TJ mandou, a gente compartilhou. Você consegue ingressar, só que eles não admitem você na sala. Então, tem o lobby. Para isso tem o lobby. Tem que ter a atenção do moderador que está controlando ali a audiência. Ele só vai deixar entrar quem for. Alguns detalhes que eu não expliquei, tá? Deixa eu ver se está fácil aqui. Não está fácil. Não está minha carteira aqui, mas diz que você vai ter que chegar e fazer assim, ó, cara crachá. Ó, eu sou o Marcos Cabelo, a minha OAB aqui, ó. A testemunha também. Então, para provar que é você e comparar o documento, tá? Regulamentação, eu acho que, inclusive, vale para o trabalhista e para o civil. Ó, É o presidente de Assis. Estamos tendo dificuldade... Presidente da subseção de Assis. Estávamos tendo dificuldades aqui no presídio de Assis, em ter entrevista virtual com o cliente. Fui pessoalmente ao presídio e, em conversa com o diretor, foi garantido que seria assegurado aos advogados o direito de entrevista reservada antes das audiências. Ontem eu recebi uma ligação do diretor do presídio reclamando de 2 advogados que trouxeram a família do escritório para conversar com o preso. Aliás, recebi a representação formal do diretor do presídio e vou encaminhar ao TED e quero saber o posicionamento. É como eu disse, precisa ter bom senso. A família está com saudade, está ansiosa, não sabe como é que está o preso não sabe como está a família aqui fora. Que prejuízo que houve em um advogado ter ali? Será que o preso falou assim, vai lá na casa da testemunha tal, dá uma prensa nela e não sei o quê? Aí desvirtuou. Agora, eu não sei a inviolabilidade dessas conversas, né? Então, por isso que tem essas restrições, né? Eu acho que o TED vai ser bem benevolente nessas questões, se não houver realmente prova de prejuízo, alguma má-fé, eu não vejo como punir o advogado por deixar a família... É igual quando aqui em Santo André, e a pessoa fica vamos chamar de carceragem ali, tem que levar para o júri, né? Quando passa ali, não tem um caminho por trás, né? E a família fica toda ali. Proibiram a família de ficar próximo da porta ali só para ver o preso passar e dar um tchauzinho, né? Então, é complicado. Aproveitando a oportunidade aí que o doutor Carlos Henrique Caizê colocou, aqui nós tivemos na região alguns problemas com a penitenciária de Álvaro de Carvalho, que até redundou numa conversa da Comissão de Prerrogativa Seccional com o diretor da SAP, né, determinando essas situações. Aqui está sanado. Então, doutor Caizê, o Leandro Sarcedo, né, que é o coordenador lá da Comissão de Prerrogativas, ele tem atuado fortemente e segundo informações dele, a diretoria da SAP São Paulo tem tido uma muito boa vontade em atender a advocacia.
né? O problema pode estar sendo, às vezes, com alguns diretores de presídio, né? Então, o caminho realmente, aí, nesse caso, é a comissão de prerrogativa. Ó, tem uma pergunta aqui. Dalva Aparecida Alves Ferreira. Caso seja mantido o posicionamento dos órgãos de justiça quanto à realização de audiência virtual sem a concordância das partes, tem alguma medida sendo analisada pela OAB, tendo em vista que poderá ser ferindo a ampla defesa e contraditória e não haver previsão no CPC e CPP? Sim, a OAB sempre atuante, tá? Só para vocês saberem. Eu sou conselheiro estadual, a gente desde o início foi nomeado um comitê de crise, comitê do Covid, comitê de crise. Esse comitê tinha reuniões 3 vezes por semana. Eu faço parte. No início, eu e o Gantos, no início era reunião segunda, quarta e sexta. Aí começaram reuniões de quinta-feira, 10 horas da manhã com as comissões, 14 horas com os conselheiros e 16 horas com os presidentes de subseção. Então eu tinha reunião segunda, quarta, quinta e sexta. Então, a OAB é incansável, o Caio praticamente não está nem ficando em Bauru, só fica atuando nessas questões. Não sei se vocês viram a divulgação de ontem, está tendo já alguma regulamentação para a volta às atividades, né? Então, fizeram já um protocolo entre a OAB e a Prefeitura de São Paulo, regulamentando a volta de funcionamento dos escritórios. Tem escritórios aqui em São Paulo que estão chaveados, você não tem nem acesso. O meu aqui reduziu o horário, ele funcionava das 6 da manhã às 10 da noite, funciona das 7 ou das 8 às 18, não funciona mais de sábado. Tem advogado aí que não conseguia nem acessar o computador dele, trancaram a porta do prédio e não deixava entrar. Então, a OAB está ativa e em todas essas questões. E eu acho que você, como advogado, você tem que defender os direitos do seu cliente. Olha, meu advogado, meu cliente não tem celular, ele vai vir no meu escritório. Ah, você não pode ficar do lado, você vai estar orientando. Ou então não vai realizar. Estou aqui na audiência, está aqui. Eu, o reclamante, as 3 testemunhas aqui. Como que a gente faz? Eu tranco eles no banheiro aqui e chamo de um em um. Aí vai o bom senso. Ó, Alex Amorim, caso o pessoal entre por 2 dispositivos, aparece 2 vezes logado. Está sendo aceito esse procedimento? Não, não vai ser, né? Porque, como eu disse, principalmente no TJ, eu acho que no TRT da mesma forma, tem o lobby ali, né? Só vai entrar quem o escrevente deixar e na hora que ele quiser. Então, não adianta você ter 2 links ali que você não vai conseguir entrar nos 2 dispositivos. Só que, doutor, nós temos que realmente brigar por a OAB, brigar por uma nova dinâmica realmente nessa admissão das audiências, né? Se nós estamos no fórum, nós estamos dentro da sala de audiência, nós podemos estar participando. Aquilo que a gente colocou até na questão da sustentação oral, nós precisamos sentir o clima do que está acontecendo, como as pessoas estão agindo, e nós precisamos ter um acesso amplo a essa situação. Acho que nas questões de audiências públicas, né, o link do tribunal deveria ser aberto a acesso à advocacia, né? Porque daí é uma forma até de cerceio, nesse caso, da publicidade do ato processual. Então, eu também não faço muita sustentação, mas como eu disse, eu não gosto de ser o primeiro, e eu sou um advogado experiente, antigo, talvez por fazer pouca sustentação. Então, eu não gosto de ser o primeiro, eu gosto de sentir o clima. Eu vou fazer uma audiência trabalhista numa cidade que eu nunca fui, eu gosto de entrar antes, sentar ali do lado, ver como o juiz conduz. Realmente é imprescindível que a gente consiga assistir a sessão. Eu acho que se não tem processos em segredo de justiça, eu acho que devia até ser feito assim, diferente. Um dia só as audiências com segredo de justiça que vai ter uma regulamentação. As demais públicas no outro dia. O órgão do pleno que você foi fazer a sustentação e ficou esperando lá gigantescamente, salvo engano, primeiro ele vota todas as questões administrativas, né? Na verdade, o pleno tem a particularidade que julga também infância, várias questões, então ele tem o restrito. Então, toda a sessão começa julgamento administrativo, aí eles pegam a pauta da sessão anterior, vota se ficou alguma coisa, né, algum resto de pauta, toda aquela deliberação, mas isso aí é muito angustiante. Então, eles marcaram a partir das 13 horas. A hora que for 16 e 18, mais ou menos, que foi começar, e a angústia era o seguinte, que a inscrição veio, era 01 da pauta. Sua inscrição é a 01, você é o primeiro. E vai começar 4 e 18, né? Tô vendo aqui, Pedro Jorge de Brito, amigo meu,
Um abraço aí. Acho que é Rio Grande do Norte, né, Pedro? Se vocês observarem, é uma série de tutoriais no site do CNJ para o Webex, tá? Então, mas o Webex a gente não está usando aqui, só está usando pelo jeito o TRT2, tá? Aqui o TJ adotou o Teams e o TRT15 adotou o Google Meet. Eu tenho mais 2 slides lá no final. Quando você achar que não tem mais perguntas, eu tenho algumas considerações. Podemos tocar, doutor, podemos tocar. A gente, então, falou bem rapidamente sobre as audiências virtuais na Justiça Civil de forma prática. Falou também sobre as audiências virtuais na Justiça do Trabalho. Eu gosto de ser pontual, né? Começou às 9h35 para mim, agora é 10h35. Então, eu costumo ser pontual. Deixa eu fazer algumas considerações para vocês aqui. Como vocês viram, eu sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal. Nesses muitos anos de palestras sobre processo eletrônico, eu tenho muito bom relacionamento. Então, eu tenho organizado um evento que chama Conecte-se. Já teve 2 versões. Pesquisa pelo YouTube lá, Conecte-se. Quem me ajuda na organização é o Jus Brasil e a Softplan. Mas assistam lá, tem as versões anteriores, palestras muito interessantes. E a gente estava tentando fazer esse evento semestral. A gente fez em setembro do ano passado, em março desse ano, e já tinha uma edição agendada para setembro agora. A gente sempre fez presencial, então não sei se a gente vai manter a data e fazer virtual, ou se talvez, quem sabe, a gente consegue voltar nele presencial. Então, dá uma verificada lá, que é interessante. Então, as sugestões que eu tenho, que o Conselho tem, a OAB tem dado. Retomada facultativa das audiências de instrução, que a gente não está conseguindo. O CNJ, o Conselho Superior de Magistratura está caminhando no sentido de que é o juiz que tem que decidir. Possibilidade de suspensão de audiências diante da mera alegação da impossibilidade de participação pela parte ou testemunha. A gente tem casos aqui, advogado, olha, eu não posso, eu não tenho... o meu escritório está fechado, em casa eu não consigo, eu não tenho computador, eu só tenho celular, entrou com a petição, o juizinho defiro. Garantia de refazimento do ato sem prejuízos para as partes em caso de problema técnico. Imagina que você derrubou a ligação, mastigou sua voz, não te ouviram na sustentação, não consegue. O juiz tem que ter muito bom senso. E, olha, está tendo problema técnico, é sustentação oral, vou fazer o seguinte, vou passar outra na frente e você volta na próxima. Não consigo fazer audiência com você, vou te derrubar, você entra de novo no link. Entrou, não deu certo, não deu certo. Então, vou fazer o seguinte, essa audiência aqui está adiada. Tá? Então, bom senso do juiz. Criar regulamento para atos telepresenciais. E aí eu fiz uma consideração assim. Sem prejuízo da necessária modernização para a implantação das audiências telepresenciais como meio de assegurar a prestação jurisdicional neste momento de pandemia, é preciso que todos os envolvidos primem pelos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, tanto na relação processual entre as partes, bem como na tomada de decisões dos magistrados, sobretudo durante o período de adaptação de todos os envolvidos a essa nova dinâmica social. Eu acho que essa frase resume bem como deve ser o comportamento de todos os entes, todos os participantes nesse tipo de novidade aí, que são as audiências telepresenciais. Por fim, destaco uma frase de George Bernard Shaw. A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos 10. Então aí é o que eu falei. A gente criou a audiência virtual para resolver a questão, mas a gente agora, cada um tem 10 outros problemas a resolver. Se o advogado, quando vai falar com o preso, pode mostrar a família, se não pode, se a testemunha pode estar do lado, que não pode. Então, para a adoção plena da audiência telepresencial, é preciso regulação, preparo e bom senso de todos os envolvidos, suporte e auxílio técnico para evitar prejuízos irreparáveis aos jurisdicionados. Eu acho que a questão primordial é essa. Não pode o nosso cliente ter prejuízo devido a um problema técnico com o advogado, de não ter um recurso apropriado, não ter o equipamento ou não ter uma internet satisfatória. Então, da minha parte, quiser passar aí para algumas considerações finais, a apresentação que eu tinha preparado era essa aí, o Fabiano. Doutor Marcos, a gente agradece. Eu quero até registrar aqui que nós temos ouvintes aí de outros estados, né? Tem do Espírito Santo, tem alguns amigos meus aqui de Rondônia que estão também falando então, eu divulguei o link em todos os meus grupos
É, de WhatsApp aqui, ó. Tem meu irmão lá de Porto Alegre, tem o ó, Pedro Jorge lá de Natal. É então, muito legal isso aí, né? temos aqui, Onde eu a tenho gente aqui conseguiria, a tecnologia conseguiria isso, né? pelo menos três de Rondônia. Meu abraço para o meu amigo Fábio Viana. E olha só, fui pego de surpresa aqui, quase desliga meu notebook. Tava Acabou a bateria. desconectado aqui. Esses são os problemas da tecnologia. Então nós tivemos algumas pessoas de fora aqui que realmente de outros estados, até o pessoal de Rondônia, até eu falo, aproveito para falar que eu morei por lá algum tempo. O processo judicial eletrônico lá foi muito, muito, muito anterior ao nosso aqui. Então as pessoas às vezes pensam, inovação, lá já a coisa já está acontecendo há algum tempo, né? Então isso é muito importante por isso. O pessoal está cobrando aqui, ó, o material depois para mandar o material realmente, tá? Então vou dar uma dica para vocês, ó. Vamos fazer assim, ó. A cartilha, eu não vou divulgar ela porque eu fiz para o AB vai fazer a disponibilização. Assim que ela fizer, eu coloco no meu site. O meu site é o meu sobrenome, cabelo com dois L's, .adv.br, tá? Esses slides que eu preparei ali, que não são muitos, eu disponibilizo lá também, coloco lá no meu site, consulta lá que eu vou disponibilizar. Eu vou depois também colocar o link. Acessa meu site lá que eu vou dar algumas orientações. Vamos ver se eu posto uma notícia, alguma coisa lá com essas orientações. Eu acho que é importante realmente a advocacia se unir, questionar, conversar para resolver esses problemas aí. Eu agradeço. Até antes de encerrar, só vou pedir para o pessoal também. Nosso encerramento do nosso evento é à tarde. Nós temos mais uma palestra falando sobre relações, revisão contratual, né, em tempo de pandemia. Também não menos importante do que essa explanação aqui do Dr. Marcos, que nos auxiliou bastante, trazendo aí esclarecimentos sobre as eventuais problemas que nós poderemos enfrentar e como enfrentá-los, né? Agradecemos também a presença do Gantos, também, que em breve, aí, numa segunda etapa, estará com a gente aqui também, tá? Então, doutor Marcos, fica o nosso agradecimento de todas as subseções do nosso colégio aqui, todos os colegas que estiveram participando do nosso evento, tá? O que será de muita valia, porque a realidade, a gente saindo da pandemia é outra, e esperamos aí, depois de passar a pandemia, contar, de repente, aqui com uma palestra presencial para todos nós aqui, que esse contato interpessoal, volto a dizer, pelas redes, ele é frio. Aqui, nós, no cara a cara, eu tenho certeza que será muito importante para nós, tá certo? Então, agradeço a todos os colegas presidentes que estiveram aí, que estão ainda nos ouvindo. Agradeço pela disposição do seu tempo aí e correr nos ajudar aí em montar esse material e estar aqui junto conosco. Deixa eu só falar, Fábio, estão com dúvida no meu e-mail, tá? No meu site. Não tem com, tá? É cabelo com dois L's, .adv.br. No lugar que seria com, é ADV, tá? Tá certo. Então fica aí o nosso agradecimento ao colega, o conselheiro, a sua importância aí, o seu conhecimento, inclusive sendo participando dessa Comissão Nacional de Tecnologia da Informação. Fica a nossa gratidão da subseção de Gás e das demais subseções que estão participando do evento, e os nossos amigos aí de outros estados também que adentraram aí, estamos pelo menos 3 estados, 4, né, com São Paulo. Isso aí é muito importante para a gente. Muito obrigado. À tarde nós seguimos com os trabalhos, então vamos nos despedindo aqui pela parte da manhã. Está aí no chat o site do Dr. Marcos Cabelo, tá? Para que a gente assim acesse e podemos ter acesso ao material. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia a todos e um bom final de semana para aqueles que aqui ficam.